Falando nisso, é hora de falar da Maratona da Solidariedade. A nossa campanha já está a pleno vapor, com apoio de supermercados e de empresas parceiras e, é claro, com a sua ajuda. A campanha quer mais uma vez arrecadar alimentos que serão distribuídos em todas as regiões de Santa Catarina para famílias carentes. E quando a gente fala em alimentos perecíveis e não perecíveis, surgem algumas dúvidas do que pode e o que não pode ser doado por conta do armazenamento. A repórter Carol Carvalho nos explica isso. Continua a nossa campanha Maratona da Solidariedade e claro que a gente segue contando com a sua ajuda, com a sua doação. Mas a gente fala muito de alimentos não perecíveis, o que você pode doar, o que eu posso doar. E eu vim conversar aqui com a Michelle, engenheira química, professora, para nos ajudar a saber que, afinal, quais são esses alimentos não perecíveis, que cuidados que a gente tem que ter na hora de fazer uma doação. Professora, muito obrigada por nos atender. Tem que ficar de olho nessa história de alimentos perecíveis, não perecíveis, você pode explicar para a gente? Então, Carol, eu acho que a primeira coisa que o pessoal precisa entender é o que são os alimentos perecíveis, né? Então, esses alimentos perecíveis são aqueles que têm um prazo de validade menor, porque eles têm na sua composição bastante água. E a água, ela é essencial para o crescimento de micro-organismos. Então, esses alimentos acabam se deteriorando mais rápido. Uma dica para o pessoal conseguir identificar quais são os alimentos perecíveis que eles vão poder fazer essa doação é aqueles alimentos que tu vai no mercado, tu compra eles, eles estão refrigerados no mercado, quando chegar em casa tu vai precisar colocar na geladeira também. Esses alimentos eles têm um prazo de validade menor e eles, por serem refrigerados, né, eles não são adequados para fazer uma doação, né? E alguns alimentos também, eles não precisam de refrigeração, mas eles têm um prazo de validade menor. Então, é preciso observar, né, esses alimentos, porque como vai ser feito, né, uma doação numa campanha, ele tem que ter um prazo de validade suficiente para que garanta que essas pessoas vão receber esse alimento em condições adequadas de uso, né? Falando de exemplos, assim, professora, o perecível, a gente pode dizer talvez que seja um pacote de pão, uma fruta, e o não perecível, o arroz e o café, é mais ou menos isso? Exatamente, né? Então, se a gente pensar num pacote de pão, ele tem um prazo de validade de uns 5 dias, né? Então, os alimentos adequados, que são os não perecíveis, para a gente poder fazer essa doação, eles têm que observar um prazo de pelo menos 1 mês. Né? O pão normalmente vai ser em 5 dias, então não é adequado. Então, além de não poder ser os alimentos que são guardados refrigerados, também é importante que se olhe o prazo de validade e que tenha pelo menos 1 mês, né? Porque mesmo um pacote de feijão, ele pode estar com o prazo de validade próximo, né, de vencer, então ele não é adequado também, né, para esse fim, né, porque ele teria que ter um uso muito imediato. Então, o adequado é que as pessoas observem na embalagem, né? E daí a gente tem, normalmente, alimentos com prazo de validade maior. O leite, fechadinho numa caixinha, ele tem um prazo de 6 meses. Né? A gente tem o feijão, o macarrão. Mas o mais importante mesmo é que se observe o prazo de validade e que se garanta pelo menos 1 mês de prazo de validade para esses alimentos, né, com esse objetivo. Certo, muito obrigada. A gente teve uma aula aí para que você possa, né, fazer a sua doação com mais tranquilidade. Eu vou lembrar para vocês aí de casa os locais de doação. Angelone da Centenário e também o Angeloninho, aquele ali perto do hospital, são pontos de arrecadação da nossa Maratona da Solidariedade. Também o Forte Atacadista de Criciúma, ali no bairro Pinheirinho. O Bistec Supermercado na Avenida Centenário e o Bistequinho, como a gente chama também, na Rua do Lário dos Santos. O Altoff Supermercado no Michel, no Pinheirinho e no Metropol. Então, agora que você já sabe, eu já sei o que são esses alimentos não perecíveis, a nossa doação está sendo aguardada nesses pontos e a gente convida você, faça parte da nossa campanha, da nossa Maratona da Solidariedade. Voltamos ao estúdio. Isso aí, Carol. Vamos nos juntar nessa corrente do bem. Maratona da Solidariedade. Se você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está no cantinho da tela, vai entrar direto no portal ND+. Dentro do portal é possível ver todos os pontos onde há captação de donativos aqui na região sul do estado. Maratona da Solidariedade. Vamos juntos fazer o bem.